eu vou tentar, certo, ser o mais claro, tá? O mais transparente, aqui o mais rápido também, ou seja, eu não tenho ideia, não quero ser prolixo, eu sei que o orçamento de obras é algo que é um pouco, às vezes, rico em detalhe, às vezes cansa um pouco para a gente executar, tá? Mas aí eu vou passando algumas premissas básicas para que você possa orçar uma obra de uma forma mais segura, né? Mais assertiva. Então, vou começar a compartilhar a minha tela, tá certo? Para que a gente possa ir conversando aqui sobre orçamento de obras, certo? Ou seja, como é que a gente faz um orçamento de obra de forma assertiva, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre os princípios de orçamento de obra, certo? Os princípios de um orçamento de obra. Todo orçamento de obra, certo? Ele tem que seguir 5 princípios básicos, tá certo? O primeiro princípio, tá certo, do orçamento de obras é o princípio da lucratividade, tá certo? O orçamento de obra, ele tem por princípio inicial ele ser lucrativo, tá certo? Você realmente tem que saber fazer um orçamento de forma que você possa proteger o teu lucro, tá? E o que é que a gente fala do orçamento ser lucrativo? É você fazê-lo de forma estratégica, de acordo com o teu conhecimento, de acordo com a maneira que você trabalha. O que é que eu falo sobre isso? Vamos falar que você consiga executar, por exemplo, uma obra de uma loja de um shopping, uma obra onde vai se trabalhar à noite, tá certo? Ou seja, você vai estar trabalhando ali 24 horas, né? Então, se você consegue, na hora de montar o orçamento, você prevê os serviços que vão ser executados, que eles possam ser aqueles serviços que você tem pouco conhecimento, né, que você possa terceirizar, né, você possa avaliar os riscos daquilo que você não tem um métier muito grande. Então, na hora de você montar o orçamento, é aquele momento onde você vai estar justamente um áudiozinho vazando aqui, vou deixar. Aquele princípio da lucratividade, como eu estou dizendo, é aquele princípio, é aquele serviço que você não tem prática, aquele serviço que você não tem muito conhecimento, você possa realmente terceirizar, tá certo? Então, esse é um dos exemplos. Ou seja, por quê? Porque você está prevendo, na hora de você montar o orçamento, que orçamento e planejamento são irmãos, são co-irmãos, certo? Então, esse momento é um momento onde você já tem que estar protegendo o teu lucro. Então, é um momento estratégico, certo? Então, o orçamento tem um princípio ser lucrativo. O segundo princípio, tá certo? Gente, se eu estiver indo rápido, tá? Eu estou só vendo o Wagner aqui, e aí o Wagner está com a cara de que está acompanhando, está entendendo tudo. Então, quem não tiver que abrir a câmera, tá? Ajuda muito a gente aqui. Mas se não abrir a câmera, manda comentário aqui no chat, porque eu preciso estar passando mensagens para vocês. Opa, Matheus, que bom. Certo? Mas quem não tiver a vontade aí preparado para abrir a câmera, não abra a câmera, mas pelo menos manda uma mensagem aí para não entender, porque o meu objetivo é fazer com que vocês carreguem um pouquinho de conhecimento aí para casa, para o trabalho de vocês. A Então, minha câmera está fechada na rua ainda. Tô se preocupa não, Matheus, está ótimo. O importante aqui é a gente tá transmitindo conhecimento, certo? O segundo princípio, tá legal, Gabriel. Não tem problema, Gabriel, mas está falando com a gente. O que eu quero é saber que está todo mundo vivo aí. Aí, Michel, coisa boa, estou lhe vendo. De repente, aí está todo mundo apagado, eu não sei que ninguém. Então, é ótimo quando vocês abrem a câmera, é mais fácil a gente se comunicar. Bom, o segundo princípio, tá, gente, que a gente fala do orçamento é a racionalização. O que é que eu quero dizer? Um orçamento racionalizado. Tá? Esse material eu vou estar mandando para vocês, tá certo? Racionalização. Não adianta você chutar um orçamento para cima, tá? Você tem um medo tão grande, um pavor tão grande de você ter prejuízo, que você termina jogando os valores lá para cima, tá certo? Isso não vai resolver, tá certo? Não vai resolver nada. Por quê? Muito provavelmente você não vai conseguir ter um valor, um preço competitivo no mercado, certo? Então, o orçamento ele tem que ser algo realmente racionalizado, tem que ser algo que você faça sentido.
Tá? Não é você chegar em uma obra que vai custar R$ 1 milhão, você, eu vou fazer por 3 milhões. Não é assim que a brincadeira funciona. Muito provavelmente você não vai conseguir essa obra, e uma obra que ela é chutada, tá certo? Uma obra que ela tem, que você chuta os valores, você vai ter uma dificuldade gigantesca para gerenciar, porque vai estar dando a você uma sensação de que tem dinheiro sobrando. Tá certo? E essa sensação de que tem dinheiro sobrando, ela é péssima para o gestor, porque ele faz ele relaxar, tá certo? Ele faz ele relaxar, ele faz você brigar pouco pela cotação, ele faz você brigar pouco pela programação semanal, certo? Ele faz você brigar pouco pela obediência ao caminho crítico do cronograma, tá certo? Meu áudio aí tá legal? Tá travando? Mudo, Sebastião. Tá mudo? Voltou? Voltou. Então, voltando aqui que eu estava falando, o princípio de você fazer realmente um orçamento racionalizado. O que é isso? É um orçamento pensado, é você não chutar valores, certo? E às vezes, como eu disse, vou repetindo aqui porque travou, é você chutar os valores para cima de uma obra, provavelmente ou você não consegue essa obra no mercado, tá certo? Ou se você conseguir, você vai relaxar. Um gestor relaxado é péssimo, porque ele não briga pelas cotações, certo? Ele não briga pelo melhor fornecedor, ele não briga pela programação semanal, certo? Ser obedecida, ele não briga pelo planejamento lá, está seguindo um caminho crítico. Por quê? Porque na cabeça dele vai dar aquela sensação de que a obra tem dinheiro sobrando, tá certo? E isso é péssimo, porque isso é uma sensação, e aí você começa a descobrir só no final. O gestor ele tem que acompanhar a obra do início, meio e fim, certo? Durante todo o período, ele tem que estar realmente guiando essa obra ali, tá certo? Para que ele saiba o resultado. Se o resultado está muito bom, maravilha, certo? Vamos tocar para terminar a obra com esse resultado positivo. Se o resultado não está bom, vamos corrigir, vamos preparar os planos de ação, né? Existe um leque de possibilidades para que você possa colocar uma obra no trilho. Mas tudo isso vem do orçamento racionalizado, ou seja, vem do orçamento que você realmente fez sabendo quanto é que aquele orçamento ficou. O próximo é comprometimento, certo? Gente, orçamento não é feito apenas para que você tenha um preço no final, certo? O orçamento, ele é uma ferramenta que vai estar te acompanhando do início ao fim da obra, tá certo? Ele é o teu guia. E é o guia de um produto caro, certo? Na maioria das vezes, é um produto, principalmente quando nós fazemos casas, é um produto que as pessoas que estão adquirindo, é o produto mais caro daquela família, da vida daquela família, certo? As pessoas, elas estão aptas a se endividar por metade da vida, tá? Porque, por exemplo, a Caixa Econômica financia uma casa em 35 anos, a expectativa de vida do brasileiro é 70 e poucos. Ou seja, o cara está ali aceitando passar metade da vida devendo para pagar esse produto. Tá certo? Então, a gente tem que ter comprometimento. Tá certo? A gente tem que fazer um orçamento que a gente consiga entregar a obra. Tá? Não é só baixar o preço para pegar a obra de qualquer jeito. Você vai arrumar um problema para a sua vida e para a vida de quem entrou ali nessa barca furada. Tá certo? Porque muita gente faz isso, certo? Não é pouco, não são poucos os casos de construtores que, ali na vontade de querer pegar a obra, afunda o preço, certo? Aí consegue a obra, mas não consegue entregar e some, abandona, ou seja, é um problemão. Aí o que acontece? O cara nem conseguiu cumprir com o contrato, a pessoa que adquiriu está com um problema, porque é uma obra inacabada, tá certo? E o dinheiro foi embora, tá certo? Ou seja, ela vai ter que arrumar dinheiro de um jeito para terminar a obra, ou seja, é um problemão. E isso por falta de comprometimento. Tá? A gente tem que estar comprometido com o nosso cliente, com as famílias que a gente vai estar trabalhando, com os empresários também que a gente vai estar trabalhando, que aquele é investimento sério, e também comprometido com o nosso nome, com o nome da nossa construtora. Tá certo? Então, o comprometimento na hora de orçar é isso. Você tem que fazer um orçamento que você realmente entenda que você é capaz de entregar a obra naquele âmbito ali. Certo? Existem, lógico, ali momentos que você coloca. Nenhum orçamento é perfeito, tá? Então, vou mostrar a vocês aqui atitudes que nós devemos fazer para aliviar as imperfeições no momento de orçar a obra, certo? Porém, a gente não pode afundar preço, tá? Não se faz isso, certo? Isso aí é falta de comprometimento. O quarto princípio é posicionamento, tá? Eu vi e vejo diariamente construtores
e prepara o seu orçamento e manda uma proposta ali no WhatsApp, tá? Para o cliente. Entende? Orçamento, ele não é uma categoria de segundo plano, né? Por exemplo, um projeto estrutural, um projeto de instalações. Não, ele também está no mesmo âmbito ali, certo? Está no mesmo nível. Então, quando você faz um orçamento, certo? O posicionamento que eu quero dizer é: apresenta essa tua proposta para o cliente, mostrando todo o conhecimento que você adquiriu no momento de orçar aquela obra. Tá? Eu sei que às vezes a gente precisa dar uma resposta rápida, certo? E às vezes a gente cai naquela de pegar preço por metro quadrado e chutar. Preço por metro quadrado é algo que é maravilhoso, mas a gente só pode ter isso com prática. Tá? Quando a gente vai fazer uma casa, duas casas, três casas, quatro, cinco obras, seja quais forem, e a gente consegue ter o nosso machado afiado. Por quê? Porque você já fez várias vezes aquele tipo de obra, aquele tipo de construção, então você tem um senso do momento muito apurado de quanto vai custar. Tá certo? Você tem uma noção muito clara. Então, assim, aí você pode começar a se arriscar a ter estimativas orçamentárias. Tá certo? Mas você chutar valores baseado no que você acha no mercado, isso não existe. Então, isso faz com que a gente perca muito posicionamento. Quantas pessoas eu vejo reclamarem, às vezes, porque eu estou perdendo obra para um pedreiro. Eu tenho um construtor, eu tenho um funcionário, eu tenho empresa, o cara lá está fechando com Ciclano e Beltrano. Porque você está se apresentando da mesma forma. Então, o orçamento ele tem que ser claro para o cliente que o cara está enxergando ali em números, em reais, em valores, a obra dele. Tá certo? Então, pô, senta com o cara, apresenta, diz quais foram as premissas que você levou em conta, tá certo? Diz, olha, o piso que eu levei em conta, o revestimento de parede, as esquadrias, as instalações, eu levei em conta essas verdades aqui para poder produzir o seu orçamento, porque muitas vezes os projetos vêm incompletos, tá certo? Muitas vezes falta informação nos projetos. Tá certo? Os projetos de arquitetura, eles muitas vezes são projetos legais, eles são projetos ali apenas para ter aprovação junto a uma prefeitura, certo? E aí falta um monte de informação. E aí você, para transformar isso em valores, em reais, você realmente tem que assumir essas verdades. Tá? Então, se você no projeto não diz o tipo de piso que vai ser colocado, você vai escrever no teu orçamento. Orçamento aqui, revestimento cerâmico no piso, admitindo pedra cerâmica de X reais o metro quadrado, de tal tipo, certo? Porque aí você não se compromete com a expectativa do cliente, porque às vezes o cliente está esperando um piso de R$ 200 o metro quadrado, mas o teu orçamento foi de 50. E isso vai gerar um conflito lá na frente, isso vai gerar um problemão, certo? Então, o fato de você se posicionar perante o teu cliente ali, descrevendo muito bem ali, apresentando o teu orçamento a ele, vai ser totalmente diferente, certo? E isso é um princípio. E, por último, controlável. O que é que eu digo que é um orçamento controlável? É o seguinte, imagine que alguém me pede um orçamento de um prédio, tá? E aí eu digo, esse prédio, né, ou seja, um prédio de 5 andares, eu vou fazer esse prédio aqui por R$ 3 milhões. Pronto. Esse orçamento ele pode até estar correto, estar assertivo, ser a verdade e tudo mais, mas como é que eu controlo um orçamento desse, de preço fechado? Se um prédio, uma casa, uma edificação, seja ela qual for, ela passa por etapas, né? Ou seja, você tem a etapa de serviços preliminares, certo? Você tem a etapa ali de fundação, de estrutura, de paredes, de revestimento, de instalações, certo? Então, todas essas etapas, elas não ocorrem ao mesmo tempo, né? Nós temos aqui no Brasil, as tecnologias que nós utilizamos para a construção, elas não ocorrem ao mesmo tempo. Tá certo? Nós ainda não somos assim. Nossa construção ela ainda é uma construção até praticamente feita na mão ainda. Tá certo? Então, nós temos que fazer um orçamento controlável. Já que a gente constrói por etapa, a gente também tem que ter um orçamento por etapa, para que você possa comparar. Tá certo? Você tem que comparar quanto é que você gastou nos serviços preliminares com o que você realmente planejou lá no teu orçamento. Você tem que comparar o que você gastou na fundação e na estrutura com o que você planejou na base de fundação e de estrutura. Tá certo? Então, se você não faz isso, você não consegue controlar esse orçamento. Um orçamento de preço global,
a obra o que é que acontece? A obra vai acontecendo, que é o que acontece muito em obras por metro quadrado. Tá? Se alguém fechou aqui, não tem problema. Tá? Se alguém fechou uma obra por estimativa, tudo bem, o mundo não acabou. Agora você tem que imediatamente, assim que você recebe o aceite do seu cliente, transformar isso num orçamento executivo, porque você vai precisar disso para controlar a obra. Você tem que ter certeza que esse orçamento ele vai realmente fazer parte ali do teu dia a dia, tá certo? E você vai, poxa, obra de 6 meses, 8 meses, 10 meses, se você fechou, cara, imediatamente transforma isso aí num orçamento executivo, e as etapas você vai estar controlando, tá certo? Poxa, eu tenho que controlar os serviços preliminares, eu tenho que controlar a fundação, eu tenho que comparar se eu estou indo bem ou não, tá certo? Então, se você não tem um orçamento em etapas, você vai ter um problemão ali, porque vai indo, vai indo, vai indo, no final você não sabe. Como eu dei o exemplo, um orçamento de 3 milhões, eu já gastei 2,5 milhões e falta obra, eu tenho 500 mil, e aí, será que dá ou não dá? A gente não está nessa para isso, né? Nossa empresa é uma coisa séria, nossas empresas, né, são sérias, nós fazemos isso aí, não é para uma aventura de uma obra, né, uma coisa para que a ideia nossa aí é se perpetuar por anos e anos, tá certo? Essa empresa, nós lidamos com a vida e os sonhos de famílias, tá? Então a gente não pode estar brincando. Então a gente realmente está para fazer uma coisa séria. O orçamento tem que ser controlado. Bom, partindo desses 5 princípios, tá certo? Vou mandar esse material para vocês, tá? Então, o Itiel está aqui, ele faz parte da nossa equipe. Alguns de vocês talvez já tenham até conversado com ele. Hoje ele está aqui nos apoiando. Então, ele está no grupo também, então ele vai ser encarregado desse nosso grupo, tá? Que então vai fechar ele agora para que a gente possa estar mandando material, para que a gente possa estar tirando dúvidas. Então, vai estar lá. Mas vamos lá. Vamos partir desses 5 princípios. Eu vou começar agora com o orçamento, tá? Vamos começar o orçamento. Quem tiver o Obra na Mão, aí acesso fácil, quiser acompanhar, daqui a pouco a gente vai fazer por dentro do Obra na Mão. Mas antes da gente entrar no Obra na Mão, eu vou pegar aqui carona em um outro software para que a gente mostre como é o início de um orçamento de uma obra, certo? Que deve ser. Então, vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Tá certo? Por enquanto, a gente vai estar utilizando esse software. Em breve, essa funcionalidade aqui ela vai estar dentro do Obra na Mão, tá? Mas é só um spoiler aí, mas em breve, não é agora. Certo? E, por enquanto, a gente vai utilizar. Bom, o que é que eu vou usar? Existe é gratuito, tá, gente? O MindMaster. Tá? O que eu vou fazer aqui dentro do MindMaster é um software muito fácil. A gente vai criar um organograma, certo? Um organograma. É uma maneira de você ter um orçamento de forma desenhada. Por que que eu vou fazer isso, tá? Por quê? Orçamento, nós iniciamos ele fazendo com planilhas, certo? E as planilhas, há uma tendência, muitas vezes, a gente vai chegar na hora da planilha, mas se a gente consegue fazer esse guia de forma gráfica, fica mais fácil da gente acompanhar, fica mais difícil da gente estar errando, certo? Então, é um programa gratuito, tá certo, gente? Quem tiver dúvidas aí, o Itiel ele vai estar dando apoio a vocês aí para conseguir tirar dúvidas e tudo isso aí, tá certo? Mas é bem simples. Você clicou aqui no mais, tá certo? Você vai pedir um mapa mental, organograma. Pronto. Vou mostrar a vocês como é que funciona o orçamento aqui. Tá? Primeira etapa aqui é uma casa, tá? Então, esse orçamento é um orçamento de uma casa, tá certo? E a gente vai agora criar alguns níveis nessa casa. O primeiro nível do orçamento, nós separamos os custos, tá? Primeiro é o custo direto do orçamento. Direto. E o custo indireto. Tem mais 2 que já eu apresento. Mas vamos começar por esses 2. Custo direto e custo indireto. O que é o custo direto? O custo direto é aquele custo que é linkado diretamente com as atividades que nós vamos executar na obra. Por exemplo, o exemplo mais simples, alvenaria. Tá? A alvenaria é uma alvenaria, ela tem mão de material, ali, né? Ou seja, tijolo, bloco, argamassa de cimento, cal e areia, seja qual for o traço, tá certo? Ou seja, aqueles materiais e a mão de obra do pedreiro e a mão de obra do ajudante, ali do auxiliar.
Tá certo? Então, isso é um custo direto, ou seja, é aquilo que está sendo empregado para que o serviço seja executado. Certo? O que é o custo indireto? É todo serviço que serve de apoio para que exista os custos diretos. Por exemplo, para que uma alvenaria, numa obra, ela aconteça, não basta você ter o material, o pedreiro e o ajudante. Você precisa de algumas outras funções. Né? Tem funções administrativas, certo? Como o engenheiro, o estagiário, o mestre de obra, o técnico, tá certo? O vigilante, tá certo? A alimentação da equipe, tá certo? O transporte, tá certo? As despesas como o escritório, certo? O combustível as despesas com combustível, com comunicação, certo? O escritório central, não, eu falei do escritório central e o escritório da obra, certo? Os equipamentos como betoneira, como equipamento de transporte vertical, que é elevador, guincho, sejam quais forem. Então, veja, eu não consigo executar uma obra se eu não tiver todo esse apoio. Certo? Eu preciso desse apoio. Você não pode colocar isso, porque todo mundo tem uma função ali. Certo? Vai ter o pessoal que vai estar ligado na parte de planejamento, a equipe administrativa, certo? Vai ter que fazer compras, tem que chegar material na obra. Então, existe uma série de custos e despesas que elas não estão ligadas diretamente ali na alvenaria, na forma, tá certo? Mas de forma indireta, sim. Então, a primeira etapa que nós vamos fazer na obra é separar o que é custo direto e custo indireto, certo? Aqui é onde você vai melhorando, tá? Eu vou colocar aqui serviços preliminares, tá? Mas aqui é a cara da obra. A parte de custo direto, você vai ter que começar a descrever já as etapas nas quais você vai estar executando a obra, certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou chamar a primeira etapa de serviços preliminares. Certo? Serviços preliminares. O que são os serviços preliminares? Tá certo? Como eu disse a vocês, nós estamos fazendo um orçamento de uma residência aqui. Isso é um workshop, é um exemplo de um orçamento de uma residência. Tá? Inclusive, os projetos dessa residência que a gente vai estar orçando aqui, o ideal vai estar passando para vocês, para que vocês possam refazer esse orçamento, para que vocês possam comparar. Tá? Vamos lá. Uma residência, que residência é essa? Tá? É uma residência que vai ser executada num condomínio, tá certo? Dentro de um condomínio fechado, tá? E nós visitamos essa residência. Perceba, é obrigatório, tá, gente? Todo mundo que ouça ter o máximo de informação do local e, se possível, visitar o lote para que vocês possam saber do que se trata esse lote, que tamanho é esse lote, onde é que é esse lote, quais são as necessidades que tem. Porque uma coisa é você construir uma casa dentro de um condomínio fechado, outra é você construir essa mesma casa no meio da rua. Tá? Então, assim, é totalmente diferente das necessidades que vão ter. Tá? Chegada de fornecedor, segurança, alimentação, armazenamento de material. Um condomínio, muitas vezes, você consegue um lote vizinho emprestado para que você possa executar ali. Se você vai executar essa casa no meio da rua, às vezes você não tem nada para emprestar. Você vai ter que usar o próprio terreno ali como preteiro, vai ter que se apertar ali, vai ter horário de chegada de material. Se você vai construir uma loja no shopping, é totalmente diferente de você construir o horário de chegada e de trabalho, você construir uma casa no condomínio. Tá certo? Então, serviços preliminares, tá? Então, eu mostrei essa etapa por quê? Que serviços preliminares são esses? São os serviços que nós vamos estar executando antes de começar a obra, que é limpeza de lote, instalação da elétrica, da rede elétrica, instalação do abastecimento e coleta d'água, coleta de esgoto, barracão, canteiro, né, toda a parte de abrigo ali, isolamento ali do terreno. Isso aí vai estar dando dentro de serviços preliminares. Tá? Após os serviços preliminares estarem concluídos, nós vamos partir para a parte de fundação. Veja só, eu aqui estou escrevendo, certo? Mas os serviços preliminares aqui, a fundação, é justamente aquilo que a gente vai estar executando depois. A locação da fundação, a locação do gabarito e tudo mais, certo? Mais um aqui, estrutura. Então, veja, se você percebe que tudo isso aqui é o que... Opa, escrevi errado. Estrutura. Então, veja, são os serviços que vão estar realmente lá dentro da obra, lá dentro vão ficar na obra. Isso, a palavra boa é essa, os serviços que vão estar lá.
Custos indiretos, tá? A gente já volta aqui, porque vamos dando exemplos, tá certo? E vamos passar, daqui a pouco vocês vão ter um orçamento pronto dentro do ordenador. Opa, alguém perguntou? Não, né? Vazou a Sebastião, história. Opa, que bom. a questão de fazer o detalhamento de toda a etapa da obra, também ter cuidado para não ficar muito detalhado, né? Isso. Fica Perfeito. muito corta. Isso. O Matheus aqui, acho que cortou o áudio dele um pouco, mas eu entendi a pergunta dele. Ele falou: na hora de detalhar a obra, tem cuidado para não detalhar demais. Exatamente. Existe uma regra, que é a regra do 8-40, que é o seguinte: um dia ou 5 dias. Se uma atividade ela vai durar menos de um dia, não vale a pena você detalhar. Tá certo? Não vale a pena. Por exemplo, eu colocar aqui: escavação da sapata 23. Tá entendendo? Armação da sapata 8. Poxa, esse é um serviço que vai durar 1 hora, às vezes. Tá certo? Vai durar muito pouco tempo. Então, não compensa eu estar detalhando nesse nível. Certo? Porque você só vai ter uma gestão muito pesada. Tá certo? Vai ser trabalhoso para caramba para você estar locando, gabaritando, locando os custos daquele serviço. Então, qual é a regra? Se uma atividade vai durar menos de um dia, eu junto ela com outras. Se uma atividade vai durar mais de uma semana, talvez compense eu dividi-la. Tá certo? Talvez compense eu dividi-la. Por quê? Porque nós temos a programação semanal. Tá? Por exemplo, eu sou contra você colocar fundação e botar o preço da fundação. Às vezes essa fundação aí ela envolve tanta coisa, envolve escavação, você loca, você escava, dependendo do tipo de solo, você vai ter rocha, vai ter que usar explosivo para estar fazendo desmonte de rocha. Às vezes o solo tem água, você vai ter que baixar o solo freático, tá certo? Então, aí vai colocar depois o concreto magro, depois, estou falando de sapata direta, tá? Aqui na minha cabeça, até porque eu estou numa região onde a fundação aqui são muito rasas. Então, um exemplo desse tipo. Então, e o projeto estrutural que eu vou mandar para vocês é uma fundação de sapata direta. Pois não, Matheus, pode falar. É questão assim, hoje mesmo eu estava conversando com a Franciele aí do grupo, né, que Certo, está comigo. Aí eu estava numa dúvida, a questão é a seguinte: aqui a gente, eu particularmente, na verdade, gosto de puxar o piso logo que eu faço o baldrame, entendeu? Porque certo. eu corre mais os andames em cima e agiliza. Tipo assim, quando eu vou fazer a EAP, eu preciso antecipar tipo, criar uma atividade, ó, fundação piso também. Ou eu posso deixar o piso mesmo no local de acabamento normal, sem interferência nenhuma. Esse piso que você puxa, Então, com eu sei, é um concreto que você faz. Eu deixaria ele como uma atividade realmente ali bem marcante, pelo seguinte, porque para que você possa puxar esse piso, tem muita coisa que você tem que executar antes, né? Porque você tem que fazer o baldrame, você tem que fazer o reaterro compactado, você tem que deixar geralmente espaço ou colocar as instalações de hidrossanitárias ali dentro, ou deixar um rasgo no piso para colocar depois, né? Então, algumas atividades elas são muito importantes antes que tem que acontecer. Tá? Então eu realmente colocaria piso para que todo mundo entendesse, todo mundo, você, isso aqui, que quando chegar naquele momento do piso, tem outras atividades antes que tem que estar cumprida, tem que ter um checklist ali. Tá entendendo? Tem que ter uma tabelinha, ou qualquer coisa. Você tem que ter ali um checklist pronto, dizendo, ó, a instalação está pronta, aterramento, não sei se é casa, mas aterramento está pronto, tudo que está embaixo daquele piso para não quebrar depois. Né? Porque você. então, a ideia da IAP é eu pegar as atividades mais importantes que envolvem outras antecessoras, uma interfere na outra, e criando, Exatamente. Porque dá, por exemplo, essa EAP, desculpa te interromper, já te interrompendo, ela vai ser raiz do orçamento, que depois vai ser raiz lá no planejamento do cronograma. Tá certo? Então, quando vocês for chegar naquela fase de fazer o planejamento, de fazer o cronograma, vai ser bom você ter uma atividade importante como essa ali, bem realçada. Tá entendendo? Então, as atividades que são importantes, as atividades que elas vou dar um exemplo. Tá? A gente, uma vez, trabalhou numa construção de uma clínica. E tinha uma atividade que ela durava horas, mas ela tinha que estar lá, durava horas, que era o seguinte:
Chegava um equipamento de ressonância magnética gigantesco, que custava milhões, tá entendendo? Aquele equipamento de ressonância magnética, e eu tinha que realmente, aquele dia era um dia muito importante, eu tinha que parar toda a equipe, tinha que deixar uma abertura gigante na parede, tá certo? Tinha que ter um guindaste para que pegasse no caminhão e lentamente transportasse, colocasse nos coxins internos para que aquele equipamento tivesse perfeito. Então, assim, é uma atividade tão importante, aquela atividade ali, de um item tão caro, que eu realmente coloquei ela ali bem. Poxa, durou quanto tempo? Durou 3 horas só essa atividade. Mas, poxa, ela era muito importante, tá entendendo? Que aquilo ali chegasse, o equipamento custava milhões, certo? Praticamente era quase metade do desenvolvimento da obra, era só aquele equipamento que comportava ali, certo? Então, assim, isso que a gente faz aqui é uma regra. Aliás, não é uma regra, é uma matriz aqui, uma regra, assim, uma rotina, a palavra essa é uma rotina, mas que ela vai estar sempre sendo adequada à tua realidade. Está entendendo? Porque, principalmente fundação, aterro, construção, a gente vive num país gigantesco, então, assim, cada um constrói de um jeito, cada um tem um material diferente, tá certo? Então, assim, a questão do seu piso é uma atividade importante na sua casa. Por quê? Porque tem várias atividades antes que tem que estar muito bem feitas. O reateiro tem que estar compactado, a lonazinha pretinha tem que estar colocada ali para não passar umidade para o concreto, a tela armada, porque se houver um recalquezinho desse piso lá, aquela telinha tem que estar colocada. Então, assim, é algo que é crítico, digamos assim. Tranquilo? Respondi, Matheus? Não, respondido, Sebastião. Era essa exatamente a questão, porque, tipo assim, eu tava com medo de estar detalhando muito, sabe? Aí eu falei, não, é só o piso, ele poderia estar lá na frente ou aqui atrás, né? Mas eu terminei colocando, logo ali após fundação, eu coloquei piso também, tá? Que eu achei que para não. Até porque na hora que eu for fazer a questão do cronograma e da distribuição dessa atividade, né? Eu já tenho ali alguma coisa para relembrar, entendeu? Entendi. Então, Pois vou é. tentar E eu acho que você fez bem, certo? Que quanto mais você detalha, quanto mais você tem esse cuidado, na verdade, quanto mais você tem cuidado daquilo que você constrói, é porque você realmente sabe, né, do que você precisa. Bom, vamos continuar aqui, tá, gente? Eu sei que à noite a gente está todo mundo trabalhando no dia, eu vou tentar ser prático aqui, mas fique à vontade. Quanto mais perguntar, melhor, porque vai quebrar até a rotina aqui. Custos indiretos. Tá? Gente, alguém está com dúvida de como vai extrair o custo direto? Por favor, tá? Fiquem à vontade. A gente está num ambiente perfeito, é para vocês falarem mesmo. Tá? Vocês aí vieram aqui, então é para falar. Se alguém quer que eu esmiúce mais, assim, entender o conceito de custo direto, tá? Por exemplo, aqui, no caso, eu vou botar aqui, por exemplo, mais um exemplo aqui de alvenaria, por exemplo, ou paredes, aliás, não é nem alvenaria, né? Acho que está mais paredes, certo? Vamos lá agora. E por aí vai, tá? Vai chegar instalações, já já ele vai ter um orçamento montado ali com a obra na mão. Custo indireto. Como é que eu vou administrar essa obra? Tá? Como é que essa obra vai ser executada? Como é que eu vou ter, o que é que eu vou ter aqui que pagar por mês? Tá certo? Por exemplo, dá um bom cheiro para a gente o que é o custo indireto quando a gente pensa no que é que a gente vai ter que pagar por mês. Porque, por exemplo, pedreiro você pode até pagar por metro quadrado, mas o mestre de obra você não consegue. O vigilante você não consegue, né? Então vamos lá. Aqui é a cara da tua empresa é que você vai fazer aqui. Então, você pode colocar despesas administrativas, certo? Deixa eu mudar esse layout aqui para ficar mais fácil de entender. Tá, todos os dois assim, listo, fica mais fácil. Despesas administrativas, alimentação da equipe e transporte. Bom, às vezes, dependendo do porte da obra, você já pode juntar, certo? Vigilância. Nessa casa, por exemplo, que eu vou fazer
uma casa no condomínio, eu não preciso ter uma vigilância. Geralmente, os condomínios que a gente constrói casa de alto padrão, eles já são isolados, já tem uma empresa de vigilância, você só vai precisar isolar esse terreno e tudo mais, certo? Então, vigilância. Desculpa, vigilância nesse caso eu não vou colocar, tá? Mas vamos dar aqui. EPI, equipamento de proteção e individual e equipamento de proteção coletiva, né? Equipamentos locados, certo? Aqueles equipamentos ali de obra, o que é isso? Betoneira, o elevador, o guincho, as maquitas, que é a serra mármore, na verdade, a maquita é a marca, você viu serra mármore, os discos de serra, todos aqueles equipamentos que você vai locar ali para utilizar durante a obra. Gente, aqui é conceito, tá? Preciso que vocês entendam o conceito. Se alguém não entender, manda no chat ali, a gente responde. Se não quiser falar, tiver sem microfone, sem câmera, não tem problema. Manda no chat que a gente vai tentando responder, tá? Preciso que vocês me ajudem a entender onde está a dúvida aí para que eu possa ajudar a sanar. Certo? Vamos continuando aqui. Custos indiretos. Alguém quer dar uma ajuda aqui sobre custos indiretos? Eu vou botar mais um aqui. Equipe administrativa. Sebastião, Oi, Matheus. Ótimo. então, em relação a custo indireto, eu acho mais complicado se detalhar, tipo assim, por exemplo, a EPI tudo bem, agora você chegar num custo, por exemplo, da equipe de escritório, um custo da equipe administrativa ali, eu acho assim, como que eu chegaria num certo valor para cada obra? Isso que eu acho assim, uma dificuldade. Ótima pergunta. Veja só, vamos supor, tá? Infelizmente, eu não lembro, Matheus. Eu sei que você constrói casa, mas eu não lembro quantas casas ao mesmo tempo. Mas vamos supor que você está com Hoje está com 5 obras. 5 obras, perfeito. Você tem 5 obras. Obras aí que, por ano, digamos que você construa aí, você está com 5 obras, e que você constrói 10 obras por ano, tá? 10 casas por ano, vamos supor. Vamos ficar um número redondo. Quanto é que você gasta hoje por mês no teu escritório? Tá certo? Quanto é que você gasta? Quanto é a folha da tua equipe de escritório? Quanto é que você paga de aluguel, ou de sala, ou de salas do teu escritório? Ou seja, todas as despesas fixas ali, com internet, luz, todas essas despesas, né? Vocês vão pegar tudo isso, Essa certo? parte é simples da gente conseguir, mas, Isso. por exemplo, E vai vamos ratear. tem obra que, sei lá, dura 6 meses, tem obra que dura 3 meses, tem obra que dura um ano. É tipo assim, como é Isso. que eu faço essa divisão? É uma porcentagem em cima, dois Isso. meses? Você vai. O seguinte, tá? Você vai ter que fazer. Você vai conseguir a perfeição, porque vão acontecer obras que vão aparecer no meio do ano. Tá certo? Vai acontecer algo que vai aparecer no meio do ano. Mas vamos supor que a sua meta do ano é você conseguir 5 obras. Você está começando ali 5 obras. Uma meta razoável, tá? Uma meta ali que você ter 5 obras ali no meio do ano. E aí você vai pegar as despesas, tá certo, do mês e vai dividir por 5. Mas eu tenho obras de custos diferentes. Então, você pode fazer uma divisão proporcional. Tá? Porque, por exemplo, então, eu tenho uma obra que ela é 1 milhão e uma obra de 500 mil. Então, lógico que a obra de 1 milhão ela vai precisar de muito mais apoio do escritório do que uma obra de 500 mil. Tá certo? Porque provavelmente vai ser uma obra que tem mais tempo, uma obra que vai precisar comprar mais material, uma obra que vai precisar cotar mais e tudo mais. Então, essa divisão você pode fazer. Se eu construo as casas, 5 casas aí, são iguais ou muito parecidas, eu posso dividir por 5. Se eu construo obras com disparidade muito grande de valores, então aí talvez compense você racionalizar essa conta pelo valor do orçamento. Tá certo? Então, eu tenho 3 obras aí a 5 mil. A apresentação vocês vão fazer, vai mandar para a gente, sim, tá? Só foi ver ali. Dessa maneira, tá? É uma decisão que você vai ter que tomar interna mesmo. Se você quiser depois me procurar para eu quiser expor aqui e me procurar para poder eu te ajudar a fazer essa divisão do teu negócio, me procura, tá? Que a gente faz.
para a gente tentar Não, te ajudar nisso. não, tranquilo. Certo? Obrigadão. Mas nada, que é isso. Vamos lá. Bom, o custo indireto aqui, ó, despesa administrativa, alimentação, EPI, transporte, equipamento, por aí vai. Agora, tem dois itens muito importantes aqui, antes da gente partir para a planilha mesmo e para o projeto, certo? Que a gente tem que levar em conta. Um, que é um irmão desses custos diretos e indiretos. Isso é uma coisa que a gente não vê nos outros orçamentos. Em custos normais de orçamento, às vezes nem em Libra a gente vê, pelo menos eu nunca vi. Isso aí foi a prática que me trouxe, tá certo? Um é itens não orçados. O que são os itens não orçados? Tá certo? É justamente aquilo que a gente não orçou. E como é que a gente vai dizer? É o seguinte: a gente vai somar o custo direto com o custo indireto, tá? E vai colocar um percentual, certo? É muito comum a gente esquecer, durante a fase de construção, de orçamentação, de muita coisa na hora da obra. Tá? Então, a gente tem que ter os itens que não são orçados, tem que ter uma folga ali. Tá? 2%, 3%, 4%, 5%. Isso é algo que vai variar muito, certo? De alguns fatores. Primeiro fator é, eu já construí uma obra igual a essa. Se é a primeira vez que eu construí, então, poxa, ponto para subir um pouquinho mais esse percentual. Tá? Segundo, a pessoa que vai acompanhar e vai executar essa obra tem experiência nesse tipo de obra, já executou, tá entendendo? Ou é uma pessoa que está começando agora, tá certo? Então, esses itens no orçado trata-se apenas, tá certo, de um percentual, tá certo? Que a gente vai colocar aqui, certo? Isso aqui é um percentual da soma do direto mais o custo indireto, tá certo? É um percentual. Eu aconselho aí uns 3%, tá? Para obras desse porte que a gente vai fazer. Uns 3%, que vocês vão ser no projeto. Então, a casa, no condomínio, 3%, aí com a obra de uma pessoa que já construiu algo parecido, tá certo? Porque não se iludam, vai ter muita coisa, como a Tatiana fala, a obra vai tender a atrasar e a obra vai tender a fugir do orçamento. E uma das primeiras maneiras dela tentar fugir do orçamento é porque vai aparecer coisa na hora que você vai dizer, eita, isso eu não sei, tá? Eu não sei. Então, se esquece disso. Por exemplo, eu fui construir uma casa que a sondagem não mostrou água em canto nenhum. Quando a gente pegou a sondagem, o solo tranquilo, sequinho, lençol freático abaixo dos 20 metros. Na hora que eu comecei a cavar, água pra caramba. Teve que chamar uma bomba, instalar lá um monte de equipamento que a gente não contou com isso na hora de orçar. Os furos da sondagem acertaram justamente o local onde tinha água. E por acaso teve água. Choveu muito na parte mais alta do loteamento, a água infiltrou e começou a correr mais alto. E aí? Não estava no orçamento. Então, esse item de 3% de item no orçado é algo que foi a experiência mesmo que nos ensinou no dia a dia. Daí eles têm que ser levados em conta aí mesmo. Mostrar bem alto para que a gente não esqueça. Tá? E o outro, certo? É serviços fora do escopo. Certo? Serviços fora do escopo. Gente, o que é o serviço fora do escopo, certo? Veja, os itens não orçados é tudo aquilo que o problema é nosso. Foi nós que erramos, nós esquecemos, nós. Bom, uma infinidade de motivos podem acontecer da obra não ser orçada. E o que é serviço fora do escopo? É. Ô, Sebastião, Pois eu não, só te interrompendo um pouco. claro. Em moçada, é um percentual igual tanto para a reforma como para a obra do zero? Não, não, não. Maior. Ele é o percentual do desconhecido, tá? É o Isso, mas percentual. fala assim, o desconhecido, uma obra que você está iniciando do zero, ele é mais controlável do que uma reforma que você começa de um jeito e o trem começa a desandar. Totalmente, totalmente. Uma reforma, vamos dar um exemplo de uma reforma que você vai tirar o forro, na hora que você tira o forro de gesso, por exemplo, aí você descobre as instalações e sim, estão totalmente precisando ali de ser trocada. Tá entendendo? Sebastião, Ó, ficou mudo. oi, melhorou? Voltou?
Voltou o áudio aí? Voltou o áudio. Então, os itens não orçados. Pronto, melhorou o áudio agora. Matheus, está me ouvindo? Wagner está me ouvindo? Dá o sinal aí? Tá, então Wagner disse que está me ouvindo. Era o meu aqui, ó, Sebastião. Consegui te ouvir agora. Ah, voltou. Pronto, ótimo. Sua pergunta é ótima. Ou seja, os itens no orçado, o percentual de um orçamento de uma obra que começa do zero é igual a uma reforma? Não, não é igual. É totalmente diferente. Inclusive, obras, reforma principalmente pelo desconhecido, inclusive obras que estão começando do zero, mas elas são diferentes. Tá? Por exemplo, eu estou falando aqui, eu estou no empresarial, estou aqui no escritório de obra na mão, estou aqui no empresarial, tá? Que, por acaso, esse empresarial fui eu que construí, tá? E a fachada dele é toda em vidro, tá certo? Então, é muito diferente de quando eu construí outros prédios que a fachada dele é toda em revestimento cerâmico. O que é que acontece? O risco de eu ter problema na fachada nesse empresarial foi muito menor do que nos residenciais que eu construí com revestimento cerâmico. Por quê? Porque aqui eu consegui terceirizar toda essa fachada. Eu contratei uma empresa, na época eu era o gestor dessa obra, que ela fez toda a fachada de vidro, de alumínio e tudo mais, e fechou o preço global. E o outro prédio, não, eu teve problema de prumo, ali o revestimento ficou grosso na fachada, então assim, ainda tive que atravessar período chuvoso, então teve momentos que eu não podia estar aplicando revestimento, porque estava chovendo e nem não podia fazer nada. O pessoal rebocava e chovia e caía, então parava. Então o risco de uma obra, do momento da fachada de uma obra dessa que eu estou falando aqui agora, do prédio, e do risco do outro prédio vai revestir, eles são totalmente diferentes. E ambos eu comecei do zero. Então, quanto mais desconhecido for, quanto menos eu passei por aquele processo, mais risco pode acontecer. Então, há uma probabilidade de acontecerem coisas que não foram previstas no orçamento. Então, esses percentual de item orçado, eles são diferentes. Tá? E pode ter certeza, às vezes o que te salva numa obra é isso aí. Sabe? Você ter um prejuízo ali é que está. O 3, o 4, o 5, o 10, quiçá mais percentual é que vai estar ali. Certo? Já o serviço fora do escopo é algo que tem que existir. Por quê? Isso aqui é até uma provocação. Tá? O orçamento ele é a matriz de tudo. Assim como o projeto de arquitetura é a matriz dos outros projetos que vêm, o orçamento é a matriz de tudo. Então, é importante que exista esse serviço fora do escopo, porque vão existir várias modificações, às vezes, durante a obra, que é o seu cliente ou o seu contratante que vai solicitar. Tá? Ou qualquer mudança que possa ocorrer. Uma legislação, tá? Vamos supor que você constrói para você, que você incorpora. Tá? E às vezes pode mudar uma legislação do dia para a noite. Tá certo? Então você tem que proteger a tua gestão. Olha, a minha gestão foi do custo direto, do custo indireto, e eu até atribuí um percentual aqui de falha. Mas o serviço fora do escopo é tudo aquilo que não está no meu poder. Né? Ou seja, esse serviço fora do escopo ele pode não ser nada e pode ser muita coisa. Tá? Você pode chegar numa obra, como eu já vi, obras pequenas, de cliente chegar e dizer, não, eu não quero esse banheiro mais aqui, eu não gostei. Você mudar 1, 2, 3, 7 vezes o banheiro, sair rodando dentro da casa até chegar no local que a pessoa queria. Do mesmo jeito, e durante a pandemia, os preços dos materiais estouraram. Então, se você tem bem definido esse serviço fora do escopo, no momento que todo mundo aqui é usuário do obra na mão, né? Todo mundo aqui é usuário da obra na mão, né? Ele está aqui dentro, então, no momento que você estiver ali lançando os custos, o centro de custo, se existe um serviço fora do escopo, na hora que você vai estar comprando material, na hora que você vai estar lançando folha, na hora que você vai estar lançando qualquer despesa que é relativa a algo que não foi previsto no orçamento, você já tem uma caixinha para colocar, certo? Porque você tem que cobrar. Tá certo? Você não pode se responsabilizar por aquilo que você não fechou. Então, se vai acrescer, seja um rodapézinho, se seja uma soleirazinha, ou que seja um andar a mais, certo? Uma edificação, isso tem que estar bem alocado ali, porque você vai ter que fazer a gestão do teu contrato. E eu faço questão de colocar isso nesse início para que você possa lembrar, tá? Para que possa proteger você lá no futuro, quando você começar a controlar a obra, e aí as coisas vão acontecendo e aí você vai tendo problema.
Tá certo? Então, todo mundo. E por isso que aqui embaixo eu não coloco nada agora. Tá? Porque eu não sei, mas já está ali. É uma caixinha que eu sei onde eu vou colocar aquilo, que eu não tenho nada a ver, que a culpa não é da minha gestão, a culpa não é do meu contrato, é a culpa de outra pessoa. Sebastião, Pois não. então, beleza. Questionei até isso hoje com a Franciana. Então aí eu não coloco nada, mas como isso vai me influenciar no na minha gestão? Tipo, não vai ter nenhum valor disponível, como, por exemplo, no itens não orçado, né? Eu deixei lá 3% do valor, né? É, Nesse outro aí, eu isso. Serviço fora do escopo, você não pode colocar nada porque é fora do seu conhecimento. no caso, isso aí teria que ser na hora Aditivos. Ah, correto. São todos Então, os isso, aditivos contratuais vão ser jogados ali, tá? pronto. Não, Porque, não, tranquilo. entendeu? Por exemplo, vamos supor que o cliente, você constrói casas. Vamos supor que o cliente quis, porque quis que você fizesse o paisagismo. Ah, mas isso não estava no contrato inicial, o paisagismo não estava. Daí, mas não, mas eu preciso que você faça. Eu disse, não, tá bom. As despesas, eu vou. Todas essas despesas referentes ao paisagismo, na minha, do meu resultado aqui dentro do Obra na Mão, eu vou botar em serviço fora do escopo. Porque as obras, elas no futuro, ela vai servir de histórico, certo? Uma obra ensina você a melhorar na próxima. Então, assim, falou que a obra foi executada conforme planejado. Deu a mais, foram esses itens que foi do termo aditivo. E é ali onde você vai colocar. Tá? Bom, gente, isso aqui em breve, tá, gente? Ninguém vai precisar estar usando o MindMaster. É gratuito, eu uso há um bom tempo, mas em breve a gente vai ter isso aqui dentro do Obra na Mão, tá? Mas agora eu vou mostrar a vocês o projeto, tá? Vou mostrar que eu vou parar de compartilhar a tela por um segundo. Vou mostrar aqui o projeto da casa, certo? Que casa é essa que a gente está fazendo aqui o orçamento. Bom, essa aí é a edificação, tá, gente? No meu Zoom, que a gente vai trata-se desse orçamento, tá? A base para que se faça esse orçamento. Então, esse material, daqui a pouco vocês vão ter ele aí no grupo. E vocês observam que trata-se de uma residência, tá certo? De uma casa no térrea, né? Uma casa térrea. Lá, isso, subir. Uma casa térrea, certo? A gente vai estar com um projeto tanto de arquitetura quanto estrutural, de instalações, que eu vou estar passando para vocês, certo? Para que vocês possam reexercitar, né, como se faz o orçamento. Não adianta, por mais que a gente fale de orçamento, a dúvida vai ser tirada, lógico, mas o essencial é que vocês realmente produzam, né, orçamento, é vocês executem, que aí é que vocês vão aprendendo tudo mais. Orçamento é isso. Tá? Dá um zoom, por favor. Isso. Aumenta mais esse zoom. Tá? Isso. Gente, perceba o seguinte, tá? Apesar desse projeto tá, se ter de um nível razoável, tá certo? Assim, de detalhamento, certo? Você percebe que ele não fala nada sobre os revestimentos e os acabamentos, tá certo? Tá aí a geometria, né, da casa, né? Tá aí, lógico, a gente percebe aí que há texturas diferentes nas paredes, né? Tem uma parede aí que está toda listrada verticalmente, provavelmente é um tipo de revestimento diferente. Tem uma outra parede ali, lá na frente, ali, você percebe que tem algo, uma trama, né? Ou seja, um vazado, um elemento vazado ali. Coloca uma outra imagem, por favor. Isso. Olha, vocês percebem, você repete o elemento vazado, lá para em cima. Lá em cima, isso. Voltando, isso. Pronto. Ali embaixo agora. Isso aí, vai dar um zoom. Isso, dá um zoom aí. Essa imagem é meio importante. Você perceber, veja, quantos revestimentos, quantas texturas diferentes, níveis diferentes, tá? Então, orçamento é isso, vocês vão ter que ler o projeto mesmo, tá certo? Vai ter que ler o orçamento para entender. Eu estou com um exemplo aí, orçamento em PDF, pode ser em CAD, pode ser em BIM, em Revit, e seja qual for a ferramenta que você utilizar. Essas informações precisam do olhar do orçamentista, tá? Toda essa geometria. Veja aí, pronto. Miguel, para aí um minutinho. Dá um zoom aí. Isso. Isso, dá um zoom, baixa só um pouquinho. Não, o zoom aumenta, mas isso.
Isso. Veja só, existe um elemento vazado, tá? Aí, isso está a mãozinha. Esse elemento vazado aí, tá? Veja que é algo diferente. É uma característica que você, mesmo você tendo essa casa aí, tentando fazer a área dela por metro quadrado, tá certo? Você vai conseguir perceber que tem uma tendência aí de que é algo diferente. Certo? Então, você não consegue isso em tabela de preços, tá? Assim, é algo que eu vou começar a falar agora, a gente vai começar a olhar dentro do Obra na Mão, tá? É algo que você começa a ver tabela de preços, não tem, tá? Não tem banco de dados para tudo, tá certo? Então, é algo que é você que realmente vai ter que dizer como é que você constrói. Agora a gente vai lá para a obra na mão, tá? Vamos agora a mão, não digo na massa, porque a gente vai estar dentro, já está fazendo, né? Mas vamos para dentro do obra na mão aqui, para que a gente possa realmente ver como é que funciona isso dentro do sistema, dentro do software, tá? Então, vamos lá. Dentro do obra na mão, vamos começar uma obra do zero aqui, para que vocês possam acompanhar, tá? Ou seja, você vai estar aqui, clicou em nova obra, escolhe, né? Ou seja, aqui o status da obra, vou colocar como nome iniciada, tá? O nome dessa casa aí, o arquiteto batizou ela de Casa Trama, devido ali aquele muro ali todo vazar, tá? Uma obra residencial. Não vou preencher o restante, tá? Vou confirmar aqui. Pronto. Uma obra cadastrada, tá? Todas, vou digitar aqui Trama, aqui, pronto. Entramos na obra Casa Trama. Vamos agora começar a orçar essa obra, tá? Aqui. Na verdade, a gente já deu início, né? O sistema ele vai fazer algumas perguntas, né? Aqui, qual é o estado? Tá? Essa obra realmente foi feita em Pernambuco. Se você vai colocar o BNI agora ou depois e a data que vai servir de base. E vamos agora aqui o seguinte: no obra da mão, você pode copiar o orçamento de uma outra obra. Tá certo? Então, quando você constrói constantemente, às vezes a gente constrói a mesma obra várias vezes, a mesma tipologia, vamos falar assim, a mesma tipologia, o mesmo parâmetro de obra, a gente repete. É uma tendência, às vezes está atendendo o mesmo nicho, né? Então, às vezes a gente constrói casas em condomínio, ou a gente constrói casas populares, ou a gente constrói edifícios, ou a gente trabalha com reformas. Então, aquela estrutura analítica aqui, ela tende a se repetir, tá? Por isso, o que é que eu aconselho? Você faz um orçamento bem detalhado, tá certo? Faz um orçamento ali com bastante cuidado ali, perde um tempinho, que não se perde tempo, é um investimento, mas vamos falar assim, você perde um tempinho daquele montagem, daquele orçamento, e ele vai servir de base para os outros. Por isso que você pode copiar o orçamento de outra obra. Tá? Você vai estar copiando de uma obra para outra e você vai estar mudando os quantitativos, porque as obras são parecidas, né? Então você vai estar inserindo ou tirando alguns serviços. Mas a maior parte da tua estrutura analítica ela vai servir de base para o teu orçamento todo. Tá? Ou a gente pode importar um orçamento exemplo. Eu vou fazer isso agora, tá? Vou importar um orçamento exemplo. Que orçamento exemplo? Esse orçamento aqui é um orçamento que eu já fiz dessa casa. Por isso que vocês podem ter esse orçamento já dentro do obra da mão de vocês. Tá? Então, você clicando aqui em importar orçamento exemplo, tá? Ele vai estar montado com a estrutura que a gente utilizou para construir essa casa. Tá certo? Essa casa. Então, essa casa que vocês vão receber o projeto, vocês já não está com esse orçamento exemplo dentro do obra na mão. Tá certo? Então, esse orçamento ele já está aqui. Piso, forro, esquadrias, sistemas elétricos, sistemas hidrossanitários, pintura. Foi um orçamento que foi aplicado realmente na prática. Tá certo? E aí, assim, que eu aconselho vocês a fazerem é replicarem esse orçamento e adequarem à realidade de vocês, tá certo? E adequarem à realidade de vocês. Aí, poxa, como é que fica aqui? Pronto, essa é uma obra que a administração da obra é muito simples. Eu tinha um mestre de obra e um auxiliar técnico somente, tá certo? E depois eram os serviços preliminares. E depois fundação e movimento de terra, e estrutura e tal.
certo? Todos esses projetos, tá certo? A gente vai estar colocando ainda hoje dentro do grupo os projetos de arquitetura, de estrutura, de instalações, tudo mais. Mas o importante, tá? Por isso que eu disse que o grupo não vai ser fechado, vai permanecer com esse grupo em aberto, é que vocês tentem reexercitar esse orçamento, copiar, fazer um orçamento de vocês, certo? Ir no MindMaster, montar a estrutura analítica de projeto de vocês, tá certo? Ir dentro do Obra na Mão, importar esse orçamento exemplo, ter ele pronto e começar um outro do zero, entendendo esse mesmo projeto, dessa mesma casa, dessa mesma obra, porque eu preciso que vocês exercitem, tá certo? Para que a gente consiga atingir justamente onde é que está pegando o orçamento, tá certo? Detalhes do orçamento. Primeiro, algumas pessoas estão com dificuldade em quantificação, né? Se isso acontecer, se vocês tiverem uma dificuldade em quantificação, isso acontece quando a gente não tem experiência no tipo de execução que a gente está tentando fazer, tá certo? Poxa, eu nunca tenho ideia de como é que faz o tapume com telha metálica, eu não sei o que é isso, tá? Então, é uma dificuldade porque você nunca viu. Por isso que todo orçamentista, tá, ele tem que ter passado por alguma obra dessa aqui, ele tem que ter visitado alguma durante o período. Ele tem que ter esse conhecimento técnico. Então, eu aconselho mesmo para aquelas pessoas que estejam no início, acho que eu não nivelei aqui, não sei como é que está o nível de cada um, não sei se todos têm experiências com obra já, ou se é apenas está começando a orçar, tá? Mas aqueles que estão começando a orçar e nunca passaram pelo canteiro, eu aconselho a visitar mais as obras, certo? A pegar uma listagem dessa e tentar entender, tá? Pegando essa mesma listagem e visitando uma obra de uma casa, você começar a entender as etapas e enxergar o que é a forma, o que é a armação, o que é a execução de todos esses serviços aqui, para que você veja e consiga vislumbrar. Tá? É assim que a gente vai melhorando o nosso orçamento. Tá? Bom, o que é que a gente faz assim que a gente consegue concluir uma planilha orçamentária como essa? Tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, o que é composição e curva ABC. Esses dois detalhes aqui. Composição unitária, gente, eu estou indo rápido, eu estou indo por uma vertente que não está interessante. Vão me dando um feedback aí no chat, tá? Para que eu possa como eu disse a vocês, a gente não nivelou ninguém aqui. Tá? Todo mundo entrou com o conhecimento que tem. Então, eu não sei quem sabe mais, sabe menos. Então, se vocês puderem falar, olha, eu nunca ouvi falar em composição, nunca ouvi falar em curva ABC, eu não estou entendendo nada, então vai tocando aí que está fluindo. Vai me dando esse feedback, tá? Vai falando aí para que eu possa entender. Para que você, o que é a planilha orçamentária? Veja que as partes azuis, certo? A gente vai trazendo ela lá da nossa estrutura analítica de projeto. Mas essas partes em brancas aqui, tá? Isso são composições, tá? E o que é uma composição unitária? Vamos fazer um exercício mental aqui. Imagine que a gente vai cozinhar um bolo, tá? Para limpar bem a mente aqui e tirar um segundo de orçamento. Quando nós vamos fazer um bolo, uma receita de um prato, seja qual for, um estrogonofe, um doce, um salgado, nós temos uma receita. Para fazer um bolo, nós precisamos de uma quantidade ali de farinha, uma quantidade de ovos, de manteiga, seja lá de recheio e tal, para que a gente faça um bolo ali, sei lá, de 1 quilo, 2 quilos, uma coisa assim. Aquela receita é a composição unitária para você realizar um bolo. É a receita. Ali está todo o material que você precisa para que você execute um bolo. Quando você vai fazer, por exemplo, uma escavação manual de vala, como está escrito aqui, a composição unitária é justamente isso, é a receita. É o que você precisa para executar essa escavação. Tá? Quando você vai fazer, por exemplo, aqui, ó, armação de bloco, tá? Vamos clicando aqui no azulzinho, a gente vai ver a receita. A composição unitária é justamente isso aqui. Poxa, para eu fazer 1 quilo de uma armação de bloco, viga baldrame ou sapata, eu preciso de 0,4655 unidades de espaçador,
eu preciso de 0,025 quilos de arame recozido, eu gasto 0,029 horas de ajudante, eu gasto 0,089 horas de armador e eu gasto 1 quilo de aço de corte e dobra. Então, entenda, da mesma maneira que você vai preparar um bolo, foi esse exemplo que eu dei, você vai gastar tanto de farinha, tanto de ovos, tanto de manteiga, bom, seja lá qual for a receita, aqueles ingredientes para você fazer 1 quilo desse serviço aqui, que no caso é a armação, essa é a receita. Tá? Esses coeficientes são justamente as quantidades necessárias para que você produza 1 quilo. E então, o preço por quilo. E aí você consegue o preço multiplicando um pelo outro, você consegue o preço do serviço. Certo? E se eu for fazer um bolo de 2 quilos, você vai multiplicar por 2 os ingredientes. A mesma coisa é aqui. Então, a composição unitária, ela nada mais é do que um conjunto de receitinhas, tá? De serviços. Por exemplo, aqui, ó, vamos entrar numa aqui. Revestimento cerâmico para paredes externas. Tá? Então, aqui, ó, esse revestimento cerâmico para paredes externas, ele vai levar o quê? Leva para 1 metro quadrado, tá? Ele leva 1,09 metros quadrados de pastilha cerâmica. Você já percebe que provavelmente tem um desperdíciozinho já levado aqui. Poxa, para fazer 1 metro quadrado de revestimento de pastilha cerâmica, eu levo mais de 1 metro quadrado? Se considerou aqui 9% a mais aqui. Eu levo essa quantidade aqui de argamassa colante, eu gasto 1,38 horas de um azulejista ou pedreiro, seja como você chama, ou ladrilhista, eu gasto 0,69 horas de servente. Gente, a composição SINAP, o TCPO, seja qual for a base que vocês conheçam, nada mais são que um grande livro de receitas. Tá certo? É um conjunto de receitas de como realizar aquelas atividades. Cada empresa, instituição, pessoa que criou a base levou em conta uma realidade. Tá? Eu estou no Nordeste, a produção, eu estou no Nordeste, estou aqui na minha cidade, a produção de um pedreiro é diferente da produção de um pedreiro. Eu estou em Pernambuco, é diferente de alguém lá na Alagoas, é diferente na Bahia, é diferente no Espírito Santo, é diferente do Rio Grande do Sul, porque as culturas são diferentes, as maneiras que se produzem são diferentes. Os engenheiros aqui da cidade que eu estou nesse momento, se você executar a mesma obra para que eles façam, cada um vai ter uma maneira de executar. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente se apaixona por uma base. Tá? E diz, tal base é boa, ou então tal base, ou então a gente odeia, tal base não presta. Na verdade, nenhuma base que venha de fora ela é boa. A única base boa de composições é a base que você vai criar dentro da tua empresa. Tá? É no dia a dia. Então, se você constrói casas, se você constrói estrada, prédio, seja lá o que for, você tem por obrigação de saber montar o teu próprio livro de receita. Você saber, poxa, para realizar 1.000 quilos de aço, eu gastei quanto de arame? Eu gastei 1.200, 1.300, 3.000 quilos, seja quanto for. Quanto foi que eu gastei de arame? Quanto eu gastei de armação, de armador, de ajudante? Quanto foi que eu gastei? Isso, poxa, monta a tua própria receitinha. Tá? Da mesma maneira com os outros serviços, porque você tem que começar a orçar do teu jeito. Tá? Por mais que eu colocasse aqui uma infinidade de bases dentro do Obra na Mão, sempre isso ia ser diferente da maneira que você vai construir. Tá? Tem gente que fala, o SINAP ele é fora da realidade de preço. Tal. Lógico que vai ser. Ele foi construído por uma galera que não é a tua. Tá? Base é um parâmetro para quando a gente não sabe o que fazer. Mas se a gente já vive construindo, se a gente já vive executando, a gente é que tem que saber. Tá? A maneira que a gente executa. Nossa primeira obra, tudo bem, nós não sabemos. Mas a partir da segunda, a gente já tem um histórico ali. A gente já anotou no caderninho quanto foi que a gente gastou para fazer o piso. Né? A gente já anotou ali no caderninho quanto é que foi que a gente gastou com instalações elétricas. Foi X metros de cabo de tanto para tantos pontos. A gente já tem como montar uma receitinha. E aí você vai criando a tua própria composição. Tá? Então, dentro aqui do Obra na Mão, você tem aqui composições
tá certo? Como você criar uma nova composição, que é uma nova receita. Tá? Aqui dentro do Obra da Mão você tem, se alguém tiver dificuldade, nossa equipe de suporte está totalmente habilitada, treinada, tá? Para estar explicando vocês tudo isso. Tá? Já que eu não estou vindo muito pergunta, eu acredito que as dúvidas vão aparecer na hora de executar. Tá certo? Então, quando vocês forem aparecendo dúvidas, procura o nosso suporte. Tá? O nosso suporte ele está apto não só para ensinar o obra, usar a ferramenta, a obra da mão, tá certo? Mas é muito mais além disso. A gente está aqui querendo mostrar a vocês como ter obras lucrativas. É isso que a gente fala nas lives direto. Nós ajudamos os construtores a fazer gestão lucrativa. Então, use o nosso suporte. Já que não está vindo muita pergunta, eu espero que o suporte tenha o que fazer. Mas... Sebastião, Oi, Matheus. só um detalhezinho. Geralmente, eu estou criando minhas próprias composições por aquilo que eu já tinha Parabéns. comentado. Aí, por exemplo, quando eu vou montar a composição, eu estou tirando praticamente aquela parte onde fala piso salarial, transporte, tudo aquilo que, tipo assim, não condiz com a minha realidade. É curso para pedreiro, quando a gente vai colocar lá um pedreiro que, eu esqueci como é que chama, pedreiro com encargos complementares, servente com encargos, eu estou, tipo, tirando aquilo lá. A única Tem coisa que que eu estou ser. tentando é a questão de máquina, né, o acabamento da máquina, eu esqueci como é que chama, é o CHI, se eu não estiver enganado, que é o A custo por cal... ação do produto, né? Uhum. A única coisa que eu estou tentando deixar é isso, mas a maioria das coisas eu estou tirando ali porque não condiz com a minha realidade. Tem problema? Vai me trazer algum problema ou é tranquilo? Não, não tem. Problema de orçamento é quando ele é diferente do que você faz. Não adianta eu escrever aqui qualquer coisa se você vai realizar diferente. Tá? Não adianta. Você tem que escrever o que faz e fazer o que escreve. É isso. Correto. Tá? O segredo é isso, é escrever o que faz e fazer o que escreve. Então, você, poxa, se você não tá tendo essas despesas, não adianta, isso aí vai ficar na ilha da fantasia. Você tem que fazer a realidade. Poxa, aqui onde eu construo, meu pedreiro, eu não contrato o cara não é CLT, tá? Eu fiz uma empreitada com o cara por metro quadrado, então é esse o preço que eu vou botar lá e X, acabou, pronto, ótimo. É o que eu Certo? imaginei foi. Aqui não aqui eu não sou fiscal do Ministério nem do Trabalho, tá? Nem sou fiscal de qualidade, nada. Eu quero que você tenha o resultado que você espera. Lógico, a empresa vai crescendo, as obras vão aumentando, então coisas vão precisando ser adequadas. Vai chegar uma fase que você vai precisar ter uma equipe administrativa maior, você vai precisar ter gestão de qualidade, pós-obra, né? Gestão, empresas investem em gestão ambiental. Por quê? Porque essas empresas vão crescendo e elas começam a impactar a cidade, a impactar o bairro, impactar de várias maneiras. Então, elas precisam, né, se adequarem às regulamentações. Mas o negócio é fazer o que escreve, escrever o que faz e fazer o que escreve. É isso que adianta. Então, muda a composição e deixa do teu jeito. Tá? Assim, não é porque está escrito lá no orçamento. Até porque, não é voltando mesmo, não é porque está escrito no orçamento que você vai pagar os encargos sociais que isso vai obrigar você a pagar. Agora, se você paga os encargos sociais, seja lá quais forem, isso tem que estar no teu orçamento, porque você tem que prever isso. Entendeu? Bom, voltando. Então, gente, falei aqui sobre composições. E eu quero mostrar aqui uma outra ferramenta muito importante do orçamentista, que está aqui nos relatórios, chamada curva ABC. É uma ferramenta que ela, às vezes, não é muito utilizada, tá certo? Mas, para mim, é uma das ferramentas mais importantes, tá certo? E vamos lá pegar essa curva ABC. O que é a curva ABC? Pronto, não. A curva ABC, eu vou gerar ela aqui. Enquanto ela gera, a gente vai conversando. Demora um pouquinho, porque ela dá realmente um pouco mais de trabalho para o sistema rodar. O que é a curva ABC? É uma listagem, certo, de todos os insumos que você vai utilizar na obra, de acordo com o teu orçamento. E essa listagem, ela vem em ordem decrescente, certo? Do que mais vai custar para o que menos vai custar.
Por que que ela é tão importante? Por quê? Ela vai ajudar você, como gestor de obra, a ter foco. Tá? Não adianta você gastar o seu tempo com o item, a fita isolante, que vai ser utilizada ali, você vai gastar R$ 10 numa fita isolante. Não adianta tu estar cortando em 3, 4 fornecedores. Tá? Não adianta tu estar perdendo tempo com essa miudeza, tá certo, de obra. Mas às vezes você tem um item na obra, no orçamento, que ele representa 10% do custo da obra. Cara, isso tu tem que botar a faca no dente. Certo? Isso aí é você que é dono que tem que ir atrás. Às vezes você tem um item lá, aço, representa 6%, 7% da obra. Qualquer economia que você conseguir ali é muito, tá certo? Qualquer economia que conseguir. Então você não pode delegar um item tão importante desse a qualquer pessoa. Tá certo? Você não pode pegar, tirar essa responsabilidade de você. Eu estava agora há pouco numa live com a Tatiana falando sobre autorresponsabilidade. E muitas vezes nós, como construtores, botamos a culpa em todo mundo, menos em quem é o realmente culpado, que somos nós. A minha obra está atrasando, porque meu cliente é isso, os materiais estão caros, isso. Poxa, para, cara, deixa de reclamar do governo. Não me interessa quem foi o presidente que ganhou, cara. Não me interessa que a minha empresa continue sendo lucrativa. Tá certo? Então, essas informações, aqui, curva ABC, salvar. Pronto. Essas informações, essas condições somos nós que temos que ter autorresponsabilidade. Então, a mesma coisa aqui na curva ABC. Veja, imagina aqui, por exemplo, aqui, ó, essa casa que vocês vão receber. O item aço representa 11% da obra. Você não pode comprar isso na venda da esquina, não. Tá? Um item importante como esse, você tem que pesquisar o máximo dos fornecedores. Certo? Você tem que ter 2, 3, 4, 5, 6. Quanto mais fornecedores der preço para você, é importante. Um segundo item, 9%, pastilhas. Também, somando o primeiro com o segundo, já é 20% do custo previsto da obra. Você tomar um prejuízo na hora de comprar um produto desse é complicado. E, além de que, e outra característica importante da curva ABC, veja só, você vai somando aqui, ó, veja que ela tem uma coluna que ela acumula. Tá? Percebe que, olha, na metade da primeira página, a gente já está com 80% dos custos da obra. Tá certo? Agora, quantas páginas a gente tem nessa curva ABC? Nós temos 7 páginas. Se você, como gestor, como dono da empresa, você tiver o controle apenas desses itens aqui, que não chega nem na metade da primeira página, você está com controle de 80% da obra. 80% dos custos da obra estão controlados. Tá certo? Então, 80% dos custos da obra estão cotados. E outra coisa, aqui é um local onde você pode tomar muitas decisões. Por exemplo, se você perceber, pedreiro, 4%. Servente, ó, auxiliar técnico, aqui, ó, 3%. Se você for somando aqui só o que você tem de mão de obra, às vezes a gente terceiriza com o empreiteiro, tá? A curva ABC ali, eu gerei ela. Cadê aqui? Eu gerei ela aqui no módulo orçamento padrão, de todos os insumos, mas você pode pegar só mão de obra também, tá? Só mão de obra. E aí ela traz as informações só relativas à mão de obra. Mas o que é importante é isso, tá? 80% dos itens da obra estão aqui, ó. Chegamos nem na metade da primeira página. Tá certo? Nós temos aqui um pouco mais da metade. Mas nós temos mais 7. Vem cá, vale a pena você, como gestor de obra, tá certo? Está perdendo tempo. Eu vou dar um exemplo aqui bem fácil, tá? Vou procurar aqui arame. Pronto. Arame 18, o item que representa 0,025% da obra. Tá? Eu já vi várias vezes o engenheiro, não só foi eu já vi várias vezes o engenheiro estar em loja de material de construção, feito louco, perdendo o tempo dele, que era para estar conversando com o cliente, certo? Perdendo o tempo dele, que era para estar fechando negócio, ou então fazendo um relatório financeiro, tocando na empresa dele, o cara estava aqui, cuidando de um item que representa 0,025% da obra. Pelo amor de Deus, isso aqui, meu amigo, qualquer um resolve para você. Tá certo? Certo? Agora, aí o cara faz isso e, ao mesmo tempo, delega a compra do aço para qualquer um.
certo? Então, a curva ABC, ela é estratégica para vocês, tá certo? Ela é estratégica. Poxa, veja só aqui, ó, 1, 2, 3. O terceiro item é o mestre de obra, ó, 5% da obra. Será que esse mestre de obra não está caro demais? Será que não compensa eu pegar o tempo dele para uma obra desse porte e dividir ele com mais de uma obra? Tá, de manhã fica numa, à tarde de outra. Como é que pode? O terceiro item da minha empresa ser o mestre, da minha obra ser o mestre de obra. Tá? Janela de alumínio, 5%. Eu tenho que pesquisar o máximo, eu tenho que procurar alternativa. É aqui que eu tenho que perder tempo. Tá entendendo? Então, gente, esse relatório de curva ABC, ele é muito importante para que você possa realmente ter o cuidado. Opa, certo? Esse relatório dessa curva ABC, ele é muito importante para que você possa ter o controle da obra realmente na tua mão, tá? Então, são ferramentas assim que vai fazer a diferença no teu dia a dia, tá certo? São ferramentas assim que vai fazer com que você possa realmente ter o controle da tua obra, tá? Vamos lá. Eu falei sobre composição, eu falei sobre curva ABC, dois relatórios aqui, dois itens muito importantes para a orçamentação. Tá? Tem um item que é o orçamento de obra, aqui o relatório de orçamento de obra, que ele é tanto analítico quanto ele é sintético. Tá? A diferença de um para outro é o nível de resumo, quando você quer controlar. A gente coloca, mas geralmente não usam muito, né, o orçamento aqui, é mais um comparativo para que você possa ter a separação do que é o orçamento sintético, que é aquele resumo do orçamento analítico, que leva em conta todos os itens, todos os insumos. Eu aconselho, tá, a você ter isso impresso, tá certo? Ter impresso mesmo para você fazer consultas, tá certo? Consulta mesmo, isso aí tem que ser a Bíblia da obra, tá certo? Essa orçamentação.